O que nós vamos falar daqui para frente, basicamente, a menos do conceito de pressão, que é mais geral, se refere a líquidos e gases, né? São conceitos que se aplicam aos líquidos e aos gases, né? É a mecânica de fluidos, que a gente chama em física, né? Daqui para frente, tá? Então, tem dois aspectos que vamos considerar né, nos líquidos, particularmente nos líquidos, mas boa parte vocês vão ver mais tarde que também se aplica aos gases, tá? Eu vou me concentrar mais nos líquidos aqui, tá? O primeiro aspecto é a ideia do que acontece com a pressão no seu interior. Vou definir direitinho inicialmente o que é pressão, mas você já tem uma ideia, claro, do que seja isso, né? Vamos imaginar uma experiência bem simples. Você pega uma lata cheia de líquido, faz um furinho aqui e faz um furinho aqui bem perto do fundo. O que você vai observar? Né? Bom, como você faz um furo, o líquido sai da lata, né? Você vai ver que aqui ele sai e cai logo aqui. Aqui ele sai e cai lá longe. Ou seja, né, aqui a pressão, né, do jorro é muito menor, qualitativamente, né? Não estou medindo aqui. E aqui, mais no fundo da lata, né, a pressão é muito maior, né, e o líquido sai com mais pressão. Então, como é que é isso? Né? Porque como é que a pressão de um líquido varia num recipiente desse tipo? Né? O segundo aspecto, no final, né, nós vamos falar da famosa força de empuxo. A força que aparece sobre um sólido quando eu mergulho esse sólido no líquido, tá? Que é aquela contribuição que eu associei ao nome do Arquimedes. O princípio de Arquimedes. Tá? A força de empuxo. A ideia é a seguinte: se eu pegar, por exemplo, um sólido que eu pesei antes e mergulhar dentro de um líquido e vou pesar esse sólido, né? Como é que eu peso um sólido? Uso, por exemplo, um dinamômetro, né? Uma mola, e pela deformação da mola eu vejo qual é a força-peso. Tá certo? Eu vou observar que dentro do líquido, o sólido tem, é uma palavra que não é muito própria, mas é usado, né, uma espécie de peso aparente. Né, tem um peso aparente menor do que o peso real dele. Todos nós já sabemos isso, né? Se você mergulha numa piscina, você tem a sensação que você está sem peso. Não é isso? Na verdade, eles usam isso para treinar astronautas, né? No ambiente sem força gravitacional, né? Alguns treinamentos são feitos subaquáticos, né? Porque reproduz um pouco a situação da falta de peso. Que história é essa? Então, o que acontece é que o líquido aplica, né, uma força para cima, ao contrário do peso, né? O que faz com que a força resultante seja menor que o peso, claro. Essa é a força de empuxo. Tá? Esses dois aspectos que nós vamos discutir aqui. Tá bom? Bom, então agora, por enquanto, foram palavras, né? Não que não seja importante, os conceitos são muito importantes, mas como vocês sabem, a gente precisa quantificar, obter números, né? Coisas que podem ser medidas. Isso na física é importante, além dos conceitos. Né? Isso que distingue, por exemplo, a teoria atômica de Demócrito e Leucipo da nossa teoria atômica atual. Você pode ir no laboratório e medir coisas relacionadas com os átomos, tá? E nós precisamos definir alguns conceitos que talvez vocês já tenham, mas eu não vou pressupor isso, né? Que nós vamos ter que usar para poder abordar esses dois aspectos que eu mencionei aqui, agora de uma maneira mais quantitativa. Tá? O primeiro conceito que eu gostaria de talvez recordar, talvez vocês já tenham, né? É a ideia de massa específica, né? O conceito de massa específica. A massa específica também está associada ao conceito de densidade, tá? Mas eu vou omitir um pouco o conceito de densidade, vou falar direto em massa específica, e basta isso para nós. Tá? Tipicamente, massas iguais, por exemplo, 1 quilograma de substâncias diferentes, o que você observa? Bom, elas ocupam volumes diferentes. Né? Tem até uma brincadeira que a gente costuma fazer com crianças, às vezes nem tão crianças, né? Um truque assim, você chega e fala, o que pesa mais, 1 quilo de chumbo ou 1 quilo de algodão? Né? E a pessoa fica meio assim, né? Se é 1 quilo e 1 quilo, né? O peso, concretamente, é 1 quilo vezes a aceleração da gravidade, pesa exatamente igual. O que é diferente é o volume, né? 1 quilo de algodão ocupa um baita volume, né? 1 quilo de chumbo ou de ferro ocupa um volume pequeno, tá certo?
Mas o peso, obviamente, se é 1 quilo de cada um, é o mesmo, correto? Então, justamente essa constatação, né, faz com que a gente defina, né, uma característica da substância, interessante definir, é a chamada massa específica. Às vezes chamada densidade volumétrica de massa também, tá? Não importa tanto o nome para nós, mas nós vamos definir essa grandeza agora concretamente, vamos usar a letra grega μ, e vamos dizer que a massa específica de uma substância, eu pego uma amostra dessa substância, meço sua massa usando uma balança e meço o seu volume. Por exemplo, mergulhando no líquido e vejo quanto líquido ele desloca. Ou então, se for um formato geométrico simples, eu sei calcular o volume. Se for um cubo, por exemplo, né? Um paralelepípedo. Então, meço sua massa, meço o seu volume de alguma forma, né? Então, divido um pelo outro. Tá certo? Então, é a massa por unidade de volume. Tá legal? Essa é a massa específica. Tá? Agora, veja, a nossa massa específica aqui, que eu defini, ela tem unidade, como vocês estão vendo, né? E, olha, isso é uma ferramenta importantíssima. Em física, fique atento para as unidades. Isso te mostra, muitas vezes, erros, né? Te revela erros de cálculo. Se você olhar para a unidade do seu resultado, né? Você pode, muitas vezes, corrigir erros, né? E é muito importante, né? Você estar atento para as unidades das coisas, né? Então, vamos ver qual é a unidade. E aqui eu vou usar o sistema internacional de unidades, né, que é o nosso habitual. No Brasil ele é até regulado por lei. Até tem uma lei para qual é o sistema de unidades que nós usamos. Tá certo? Bom, então basta olhar aqui. Veja, a unidade da massa específica é o quilograma, que é a nossa unidade de massa, né, dividido pelo volume, que é metro ao cubo. Quilograma por metro cúbico. Essa é a unidade, né, do sistema internacional para massa específica. Tá? Vamos dar alguns exemplos, né, só para a gente, né, mostrar alguns exemplos, né, números. Tá? Então eu vou fazer uma tabelinha aqui. Vou pôr a substância e vou pôr a massa específica μ, né, medida em quilogramas por metro cúbico. Tá? Vamos lá. Por exemplo, né, ainda há pouco eu citei a água. Né? A água tem uma massa específica aproximadamente de 1 vezes 10 à terceira. Bom, se você tem uma caixa d'água de 1000 litros, né, qualquer pedreiro tal, vai dizer, olha, essa caixa d'água cheia pesa 1 tonelada. Exato, porque 1000 litros de água pesam aproximadamente 1000 quilogramas. Né? 1 litro, 1 milésimo de metro cúbico. Tá certo? Então 1000 litros corresponde a 1 metro cúbico. Tá bom? Então, realmente, a água ela tem uma massa específica da ordem de 1000 quilogramas por metro cúbico. Será que é exatamente isso? Note que eu pus só 2 significativos. Não, isso varia um pouco com a temperatura, tem a questão da dilatação térmica, mas varia muito pouco. Né? Varia talvez numa casa mais adiante aqui, depois da vírgula. Por exemplo, azeite, né? O óleo de cozinha, é muito próximo disso. Veja, o azeite tem uma densidade um pouco menor, 0,92 vezes 10 ao cubo. Tá? Bom, depois nós vamos falar em flutuação e tal, mas isso explica, azeite e água, né, como se você brinca na cozinha, você percebe isso claramente, não se misturam, né, óleo e água. E se você mistura óleo com água, você vai perceber que a água vai ficar no fundo do copo e o óleo em cima. Por quê? Porque a água é mais densa, tem uma densidade um pouco maior. Né? Então, entre aspas, o azeite flutua em cima da água. Tá? Mas nós vamos ver isso mais adiante. Vamos pegar um sólido, né, afinal, né, o ferro, que nós já mencionamos aqui. Olha o ferro, ó, 7,9 vezes 10 ao cubo. Então, 1 metro cúbico de ferro, um cubo de 1 metro de lado, pesa 7.900 quilogramas, mais ou menos. Bastante, né? E vamos pegar um gás. Bom, os gases, como vocês sabem, o volume que eles ocupam depende muito fortemente da pressão e da temperatura. Ao contrário do sólido líquido, que depende um pouquinho também, como eu já mencionei, mas no gás essa dependência é muito forte. Então, se eu tenho que pôr um número aqui, eu vou pôr nitrogênio, eu tenho que explicitar que eu medi essa densidade a 1 atmosfera de pressão, já vamos definir daqui a pouco o que é uma atmosfera, mas é mais ou menos a pressão ao nível do mar, e a 20 graus.
Celsius, tá? Então olha aqui, olha, eu só queria chamar a atenção para esse número, 1,16 vezes 10 a menos 3, olha, né, o nitrogênio é quase 1 milhão de vezes menos denso, né, tem uma massa específica, quase 1 milhão de vezes, porque aqui é 10 ao cubo e aqui é 10 a menos 3, a ordem de grandeza, a diferença é 10 a sexta, 1 milhão. Tá certo? Claro, né? Isso reflete o que eu falei aqui, nos gases são muito mais diluídos do que os líquidos e os sólidos. Tá legal? Está claro nesse número agora, né?